Fala galera esperta do TSI, aqui é o professor João Moreno e hoje vamos dar início à unidade 1 da disciplina de Sistemas Digitais, com a temática de Sistemas de Numeração. Bom, na aula de hoje nós vamos entender o que são números e sistemas digitais, a relação entre sistemas digitais e os computadores, bem como os seguintes sistemas de numeração: o sistema de numeração decimal, o sistema de numeração binário, o octal e o hexadecimal. Primeiro, é importante entender o que são sistemas analógicos, que são aqueles sistemas que captam variáveis físicas do ambiente, como, por exemplo, um termômetro analógico de mercúrio. Nos sistemas analógicos, o processamento de informações varia com o tempo, então ele tem uma tendência a ser menos preciso que sistemas digitais. Nesses sistemas analógicos, o sensor capta uma variável física, química do ambiente e converte em um número num range contínuo de valores. Em algum momento, por volta de 1948, o matemático Claude Shannon criou um sistema de numeração. A partir de sua criação, surgiu o conceito de bits e sistemas digitais, que trabalham com números discretos, 0 ou 1. Nesse contexto, os bits são sinais eletrônicos representados por 0 e 1. E aí vocês têm que entender que esse 0 e 1 pode ser o conceito de preto e branco, pode ser o conceito de ligado e desligado, pode ser o conceito de on e off, ou, como a gente gosta de falar, high e low, alto e baixo. Na eletrônica, esse conceito é determinado por voltagem. Existem alguns tipos de voltagem que pode ser utilizado na eletrônica. Mas no estilo TTL, a gente trabalha com 0 volt como sendo 0 e 5 volts como sendo 1. Professor, não estou entendendo nada. Vamos com calma que vocês vão entender. Como vocês sabem, os computadores trabalham com essa linguagem binária, ou seja, utilizam bits para funcionar. O bit é a menor quantidade de uma informação digital. Ela só tem dois valores possíveis, 0 e 1. No meio eletrônico, esse processamento é feito por meio de transistores. E esses transistores podem assumir esses dois valores. Quando eles são 0, é porque eles receberam a alimentação de 0 volts. E quando eles estão no nível lógico alto, ou seja, são 1, eles estão recebendo uma alimentação de 5 volts. Obviamente, essa informação, essa tensão, ela pode variar entre 0 e 5 volts. No mundo ideal, ela vai ser 0 ou vai ser 5. Mas é óbvio que acontece em tensões intermediárias. Então, olhando para esse gráfico, vocês podem ver que entre 0 e 5 volts, se a tensão estiver entre 0 volts e 0,8 volts, é considerado o binário 0. E se ela estiver entre 2 e 5 volts, é considerado o binário 1. E existem tensões inválidas, que são aquelas que estão acima de 0,8 e abaixo de 2 volts. Então, de forma prática, quando a energia flui, quando existe uma tensão de 0 até 0,8 volts, o transistor está em 0. Quando a energia está entre 0,8 volts e 2 volts, o transistor não funciona. E quando a tensão está acima de 2 volts até 5 volts, o transistor está em 1. Então, dessa forma, a gente pode começar a entender como funcionam os computadores eletronicamente e trazendo para o lado matemático, a gente pode ver que o bit ele assume dois valores, 0 ou 1. E o que é um byte, professor? Que eu escuto tanto falar. Um byte nada mais é do que 8 bits concatenados, ou seja, um número formado entre zeros e uns com 8 algarismos, ok? Então, isso são bytes e já vocês começam a perceber a relação de sistemas digitais com a comunicação interna dos computadores. Então, nesse primeiro exemplo, vamos tentar entender aqui e fazer um gráfico de tensão por tempo. Aqui nós temos o tempo e aqui, deixa eu deixar um pouco mais bonitinho.
nós temos a tensão. Aqui em cima nós vamos ter 5 volts. E aqui embaixo 0 volts. Se nós fizermos aqui um gráfico da tensão pelo tempo, nós podemos dizer, por exemplo, que aqui nós temos um número 1, 0, 1, 0, 1. Pois, nesse primeiro pulso aqui nós temos próximo de 5 volts, nós temos então aqui o número 1, aqui mais ou menos 0,8 volts, número 0, mais uma vez 1, 0 volts, equivale a 0, e finalizando com 1. Então isso aí montaria o seguinte número, 1, 0, 1, 0, 1, na base 2. Na base 2, o que é isso, professor? Vou mostrar mais para frente, tá? Então aqui a gente já começa a entender um gráfico de tensão vezes o tempo e como isso se traduz em uma informação, né? Que é um número composto, né? De algarismos binários 0 ou 1. Vocês desculpem a minha letra, tá? Ela realmente é uma coisa um pouco difícil de entender, mas com o tempo vocês vão se acostumar. Beleza. Então, a partir daí vocês já começaram a ver que existe uma relação de fato, né, entre o sistema de numeração e a comunicação interna do computador. Aqui nós podemos ver que existem diversos tipos de sistema de numeração, não apenas o binário, como por exemplo o sistema romano, que utiliza letras como o I, o V, o X, o C e o D. Outros sistemas baseados em 60 números, por exemplo, utilizado para medir o tempo, já que 60 segundos equivale a 1 minuto. Mas atualmente os sistemas mais utilizados são o hexadecimal, o decimal, o octal e o binário. O sistema de numeração decimal, por exemplo, que é o mais utilizado, ele é um sistema de numeração decimal, por exemplo, que é o mais utilizado, ele é chamado de sistema decimal porque possui 10 símbolos, do 0 até o 9. Então, quando chegamos em 9, precisamos de mais um símbolo para seguir na sequência, que será chamado de 10, ou seja, a partir daí nós temos 2 dígitos, 2 algarismos. Então, num sistema decimal, nós começamos a contar do 0 até o 9, e quando chega no 9, não tem outro tipo de símbolo. Então, eu preciso concatenar e começar a usar 2 símbolos, 2 algarismos. Então, num sistema decimal, a gente vai do 0 ao 9 e depois a gente precisa do 10, do 11 até o 99, quando a partir daí precisaremos de quê? 3 algarismos. Então, nesse sistema, né, e aí seja ele decimal, binário, octal, hexadecimal, o dígito mais à esquerda é o mais significativo do número, com maior peso, né? E o dígito mais à direita é o menos significativo, com menor peso. Eu vou dar um nome aqui, vou chamar de significância do número, tá? Então, no sistema decimal, por exemplo, como o próprio nome sugere, temos a base 10 e tudo será contado a partir dela. Cada dígito do número decimal será multiplicado por uma potência de 10, sempre começando com 10 elevado a 0, né? Que é igual a 1, que é o número de menor significância. Então, vamos olhar aqui o número 539 na base 10. E aí eu vou dar a primeira dica para vocês. A base 10, que está aí subscrita no número 539, é facultativo. Eu não preciso colocar essa base 10 quando se trata de um sistema decimal, porque ele é um sistema vigente, ele é um sistema padrão. Quando eu uso outros sistemas de numeração, aí a colocação dessa base é obrigatória, tá? Se eu, enquanto professor, vejo um número que não tem base, eu interpreto que estamos falando do número no sistema decimal. Se eu vejo uma base, aí eu vou olhar de que base estamos falando. Então, ao olhar o número 539, a gente vai ver que, na verdade, esse número pode ser decomposto em 3 outros números. O número 9, de menor significância, depois o número 3, uma ordem acima, e o número 5, outra ordem acima. Então, quando a gente desmembra esse número 539, a gente tem cada número vezes a base numérica, que no caso é a base 10, elevada a uma potência que é a significância desse algarismo dentro do número como um todo.
Então, quando a gente vê o número 539, a gente está falando, na verdade, de 9, 3 e 5. Mas eles têm significâncias, ordens diferentes dentro desse número. Então, o número 539 nada mais é do que 9 vezes 10 elevado à significância, que é 0. Depois, 3 vezes 10 elevado à significância dessa posição número, que é 1, mais 5 vezes 10 elevado à significância, que nesse caso é 2. Então, a gente vai ter 9 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, 9 vezes 1, 9. A gente vai ter 3 vezes 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é 10, 3 vezes 10, 30. E a gente vai ter 5 vezes 10 elevado a 2, que é 100, 5 vezes 100, 500. Depois a gente soma todos esses números e, ao somar, a gente tem um número que ele representa, certo? Então, quando vocês olham 539 na base 10, na verdade, decompondo ele, é assim que a gente enxerga. E isso vale para todas as bases, tá? Como vocês vão ver na sequência. Uma dica que eu dou, não tentem decorar, entendam a lógica da coisa, e aí vocês conseguem trabalhar com qualquer base com maior facilidade. Bom, vamos lá. Então vamos pegar aqui um outro exemplo e fazer agora um número, vamos ver aqui, o número vai ser o número 1024. O número 1024, na verdade, a gente vai botar aqui a significância de cada dígito inicialmente, certo? Então vamos começar aqui com 0, 1, 2 e 3. Então, o número 1024 nada mais é do que 4 vezes 10 elevado a 0. Vejam, não botei o 10 aqui porque nesse caso é facultativo. Nós temos o 2 vezes 10 elevado a 1. Nós temos o 0 vezes 10 elevado a 2. E nós temos o 1 vezes 10 elevado a 3. Então aqui nós temos 4 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 1. 4 vezes 1, 4. Nós temos o 2 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 2 vezes 10, 20. Nós temos o 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E nós temos 1 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000. Então, nós temos 1000 mais 20, 1020 mais 4, 1024. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 1024. Então, vejam como é fácil. Peguem um número, criem a significância ou a ordem de cada algarismo da direita para a esquerda, depois decomponha cada um deles, multiplique cada algarismo desse pela base, elevado a essa significância, soma tudo, pá! Nós temos um número completo, ok? Bora lá, bora seguir. Então, a gente entendeu que é o sistema de numeração decimal, é o nosso sistema de numeração padrão, faz parte do nosso dia a dia, a gente entende muito bem como é ele. Mas e o binário, né? O binário é composto apenas por 2 símbolos. Então, quando chegamos em 1, precisamos de mais um símbolo para que continue a contagem desse sistema, ou seja, num sistema binário, a gente tem o 0 como sendo 0, o 1 como sendo 1 e o 2, não tem 2. Então, a gente precisa montar mais um algarismo. Então, o 2 seria 1, 0. E o 3? 1, 1. E o 4? 1, 0, 0. Então, a gente vai montando a lógica, a mesminha do sistema decimal. Só que como o sistema decimal tem 10 dígitos, do 0 ao 9, o binário tem 2 dígitos, do 0 a 1. O dígito mais à esquerda é o mais significativo do número, como sempre, com maior peso, né? O dígito mais à direita é o menos significativo. E para transformar um número binário para decimal, como é que eu vou fazer? É só fazer o que a gente chama de divisões sucessivas. Então, para transformar qualquer número para decimal, a gente vai utilizar o que a gente chama de divisões sucessivas. Então, vou mostrar agora como a gente pega um número binário e leva ele para decimal, né? Para transformar esse número binário em decimal, você multiplica cada dígito do número decimal a uma potência de 2, sempre começando com 2 elevado a 0.
E para transformar um número decimal em binário, né? Para transformar um número decimal em binário, é só a gente fazer o que chama de divisões sucessivas. Dividir um número decimal para a base que eu quero chegar. A base binária não é base 2, então eu vou dividir ele sucessivamente por 2 e eu vou olhar todos os restos e o último quociente. Calma que eu vou explicar isso no exemplo. E ao contrário, e para transformar um número binário em decimal, aí segue a mesma lógica que a gente acabou de fazer. A gente vai pegar esse número binário, ver a significância de cada dígito, multiplicar cada um dos algarismos pela base, que no caso é 2, elevada a essa significância. Soma tudo e a gente vai ter aí um binário virando decimal. Então agora vocês vão começar a entrar no mundo da conversão das bases. Vamos aqui um exemplo para que vocês entendam um pouco melhor. Começando aqui, pegando um número que a gente vai pegar ele, que está em binário e levar ele para decimal. Então, eu vou inventar aqui um número agora. Vai ser o número 1, 1, 0, 0, 1, 1, na base 2. Eu quero pegar esse número e descobrir qual é o equivalente dele na base decimal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse número, vou repetir ele aqui, botar a significância de cada um dos seus dígitos. Depois, eu vou multiplicar cada algarismo desse pela base, que é a base 2, elevado à sua significância. Então, eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1. Note que eu estou indo da direita para a esquerda, tá? Depois, eu vou ter 0 vezes 2 elevado a 2, 0 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 4 e 1 vezes 2 elevado a 5. Beleza, então vou calcular cada um desses, tá? No primeiro caso, eu tenho aqui 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, na verdade, qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então, nós temos aqui 1 vezes 1, 1. Depois, 2 elevado a 1 é 2. 1 vezes 2, 2. 0 vezes qualquer coisa é 0, então não vou nem calcular. E nós temos depois aqui 2 elevado a 4, né? Que é 16. Vezes 1, 16. 2 elevado a 5, 32. Vezes 1, 32. 32 mais 16, nós temos aqui 48. 48 com 2, nós temos 50. 51. Nós temos o número 51. Uma boa ideia, né? Não é da época de vocês. E é impróprio para menores de 18 anos, mas vamos lá. Foi uma coincidência. Beleza. Nós pegamos aqui o número 51. Então, o número 110011 na base 2 equivale a 51 na base 10. Esse 51, tanto faz eu apresentar ele assim, como apresentar ele na base 10. Mas, eu não quero parar por aí. Eu vou pegar esse número, 51. Eu vou, agora, querer levar ele para a base 2. Então, imagine que eu tenho 51 na base 10 e eu quero convertê-lo para a base 2. Então, agora eu vou fazer o que a gente chama de divisões sucessivas. Vou pegar um número na base 10 e dividir ele sucessivamente pela base que eu quero chegar, que no caso é 2. 51 dividido por 2 vai dar 25, sobra 1. 25 dividido por 2 vai dar 12, sobra 1. 12 dividido por 2 vai dar 6, sobra 0. 6 dividido por 2 vai dar 3, sobra 0. E 3 dividido por 2 vai dar 1, sobra 1. Eu vou pegar o último quociente e todos os outros restos. E vou montar da direita para a esquerda. Então, vai dar 1, 1, 0, 0, 1, 1. Opa, esse último 1 ficou parecendo um 2. Deixa eu apagar aqui.
Então, repetindo, 1, 1, 0, 0, 1 na base 2. Não é bruxaria, gente, é só matemática, tá? Então, vocês viram que eu peguei um número que era 110011 na base 2, converti ele para a base 10, achamos o número 51 e eu fiz a conversão inversa, levando agora da base 10 para a base 2 com o método de divisões sucessivas, tá bom? Então, é assim que a gente faz as conversões, de uma base para a base 10 e dessa base 10 para uma base qualquer. Isso vale para qualquer outra base, mas a gente ainda vai usar exemplos aqui para que vocês fixem melhor. Vamos falar do número, ou melhor, vamos falar do sistema de numeração octal. Como o próprio nome já diz, ele é um sistema de numeração que possui 8 símbolos, né? Ele possui símbolos do 0 ao 7. Se o sistema decimal possuía 10 símbolos, o sistema binário possuía 2 símbolos, obviamente o sistema octal possui 8 símbolos. Vai até o 8, professor? Não, ele vai até o 7. Ele vai do 0 ao 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que é octal, tá? Quando chegamos no 7, a gente precisa de um dígito a mais, a gente pula para o 10, né? Que é assim como a gente faria com os demais sistemas de numeração. Só que no caso do octal, ele só tem 8 dígitos, então, ou melhor, 8 algarismos, então ele precisa pular para 2 dígitos a partir do número 7, né? Logo após o 7. Para facilitar a anotação, se divide cada dígito em números decimais de 3 bits, né? Então, a gente geralmente trabalha com isso nos computadores. Para facilitar a anotação, né, de números octais, a gente trabalha com 3 bits. Por quê? Porque 111 é igual a 7. Então, a gente consegue dessa forma, né, trabalhando com octal, a gente consegue ter números decimais de 0 a 7, trabalhando com 3 bits de forma octal. Por quê? O último dígito, né, o algarismo mais alto do sistema octal, que é o 7, são 3 dígitos no sistema binário, tá? Ou seja, são 3 bits. Lembre-se sempre o bit é um sistema binário, 0 ou 1. Então, cada bit seria o equivalente aí de um algarismo, né, do sistema binário. Mas antes, vamos a um exemplo. Lembra que eu falei que a lógica permanece a mesma? Então, a gente vai pegar agora um número em octal, tá? E vai tentar levar ele para decimal. Então, bora lá. Então, vamos botar um número aqui, 76 na base 8. E a gente vai primeiro transformar esse número para a base 10. Nossa meta final é levar o número 76 na base 8 para o seu equivalente em binário. Então, vamos tentar fazer essa mágica aqui. Primeiro, a gente vai pegar esse número, a gente sabe que a significância dos dígitos aqui é 0, aqui é 1. Então, a gente tem 6 vezes a base, que é 8, elevado a 0, mais, né, 7 vezes a base, que é 8, elevado a 1. Então, nós temos aqui 8 elevado a 0 é 1, 6 vezes 1, 6. E nós temos aqui 8 elevado a 1 é 8, vezes 7. 8 vezes 7, 56, né? Tinha tabuada, está boa, né? E vamos somar os dois e a gente vai ter 56 mais 6, 62. Então, nós temos que 76 na base 8 é igual a 62 na base 10. É normal que o número numa base menor, quando seja convertido para um número numa base maior, ele se torne um número menor. Por quê? Para preencher cada dezena de uma base maior, você precisa de mais números, né? Então, é mais fácil chegar no 76 na base 8, porque ele só tem números do 0 ao 7, do que numa base 10, que ele tem números do 0 ao 9. Isso é meio que lógico. Talvez você não perceba no primeiro momento, mas é meio que lógico, tá? Mas eu quero levar, na verdade, o número 76, que está na base 8, para a base 2. Então, agora, eu vou pegar o meu número 62
e fazer o método de divisões sucessivas por 2 para ver qual é o equivalente dele na base 2. Né? Então, 61 dividido por 2, 31. E sobra 0. 31 dividido por 2, 15. Sobra 1. 15 dividido por 2, 7. Sobra 1. 7 dividido por 2, 3. Sobra 1. 3 dividido por 2, 1. Sobra 1. Quociente, demais restos. Então, a gente tem o número 1, 1, 1, 1, 1, 0 na base 2. Então, o número 111, 110 na base 2 é a mesma coisa que o número 76 na base 8. Show de bola! Professor, eu vou anotar até aqui em cima para vocês guardarem essa magia aqui. 76 na base 8 é igual a 0 na base 2. Isso é lindo, professor. Obrigado. Mas não teria como eu fazer a conversão direto. Eu não quero ficar passando por esse método. Eu ter que converter uma base diferente de 10 para 10 para depois ir para a base que eu quero chegar. Ou seja, a gente tem a base 10 como intermediária aí, né? Se a gente quer pegar a base 10 e levar para qualquer base, muito tranquilo. Se a gente tem qualquer base que quer levar para a base 10, também igualmente tranquilo. Mas se a gente tem alguma base diferente de 10 quer levar para outra base diferente de 10, a gente tem que passar por ela como intermediário. Será? Então, a gente vai agora quebrar esse número. Na verdade, eu vou mostrar a vocês um método, né, que eu chamo de pulo do gato. Então, aqui eu vou desenhar um gato, para que vocês lembrem-se que é o pulo do gato. Aqui é o gato. Vamos ao pulo do gato. O gato aqui só tem barriga e um rabo. Vamos lá, vamos embora. Botar um pezinho nele para ficar legal. Beleza, vamos ao pulo do gato. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos o número 76 na base 8. Eu vou dividir aqui ele em 2 algarismos. E a gente vai lembrar que um número octal, certo? Para ele ir para a base 2, né? A gente quer da base 8 para a base 2. A base 2 ela só tem 2 algarismos. Para que eu chegue ao algarismo 7, que é o maior número possível na base 8, eu preciso de quantos algarismos na base 2? 3. Porque o 1 é 7 na base 2. Eu digo de forma decimal, vamos imaginar, não vamos nos perder não. Se eu tenho aqui, eu quero chegar ao número 7, a partir da base binária, tá? O número 7 é na base decimal mesmo. Quantos dígitos eu preciso? 3. Então, como um número octal ele pode ir até o número 7, cada espaço desse vai alocar 3 bits, tá? Então, a gente vai pegar e entender que existem 3 espaços em cada um desses números. Cada número octal, ele preenche 3 bits. Então, agora, é só a gente fazer a conversão. Então, agora, é só a gente fazer a conversão de cada número desse, individualmente, para a base 2, que a gente vai conseguir fazer o pulo do gato. E eu não vou fazer cálculo, não. A gente vai fazer de cabeça, tá? A gente tem aqui o número 6. Quanto é o número 6 na base 2? Lembra da significância? Esse dígito aqui, ó, a gente aqui tem 2 classes, tá? Unidade e dezena. Nós temos a ordem dentro de cada uma dessas classes. Nessa ordem aqui, a gente tem um algarismo de primeira, segunda e terceira ordem. O mesmo vale para cá. Aqui no 6, nós temos queremos fazer o número 6 em binário, tá? Se a gente fosse levar esse número binário para decimal, você concorda que essa ordem aqui, terceira ordem, ela é 2 elevado a 2, ou seja, ela equivale a 4. Essa segunda ordem é 2 elevado a 1, equivale a 2. E essa primeira ordem é 2 elevado a 0, equivale a 1. Isso vale para cá também, tá? Então, se a gente olhar isso, a gente vai ver que o número 6 nada mais é do que 1, 1, 0. Porque aqui é 4 mais 2 mais 0 dá 6. E aqui? Aqui nada mais é do que 1, 1, 1.
Vou apagar aqui embaixo, você não precisa mais disso, já entenderam a lógica. Então, quando a gente faz isso, a gente depois junta tudo, a gente vai ter o número 1, 1, 1, 0. Opa, vou apagar. Depois é só a gente juntar tudo, a gente vai ter o número 1, 1, 1, 1, 1, 0 na base 2, que é exatamente igual a esse aqui. Tá vendo? O nome disso é o pulo do gato. Eu não precisei do decimal como intermediário, eu passei direto do octal para o binário. Então, essa é outra forma de fazer o processo. Beleza. Então, agora a gente chega no último sistema de numeração da aula, que é o sistema hexadecimal. Esse sistema hexadecimal ele foi criado para facilitar o trabalho, porque ele usa 16 símbolos. Assim, ele consegue otimizar bastante números maiores. Mas como ele trabalha com 16 símbolos e a gente tem como número os algarismos do 0 ao 9, para o algarismo que representa o número 10, 11, 12, 13, 14 e 15, eu vou utilizar letras maiúsculas do alfabeto. Então, obviamente, o sistema hexadecimal ele tem 16 algarismos, do 0 ao 15. Mas nós não temos símbolos que representem o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14 com um único algarismo. Então, a gente vai substituir esses números por letras maiúsculas do A ao F. Então, ao olhar um sistema de numeração hexadecimal, quais serão seus algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F maiúsculos, tá? Então, cada algarismo hexadecimal equivale a 4 bits. Por quê? Porque eu consigo montar um número 16 com 4 algarismos. Beleza. Então, a conversão de decimal para hexadecimal se dá da mesma forma que a conversão para octal. A gente vai multiplicar esse número por a base, que é 16, elevado à significância de cada dígito. E a conversão para binário acontece da mesma forma também que a gente viu em sistemas de numeração anteriores. Então, vamos entender aqui, olhando para essa tabela, uma relação entre binário, decimal e hexadecimal. Na primeira linha, a gente tem que um hexadecimal 0 é a mesma coisa que um decimal 0 e um binário 0. O número 1 em hexadecimal é 1 em decimal, que é o 0001 em binário. O 2 em hexadecimal é o 2 em decimal, que é o 0010 em binário. Do 0 ao 9, o hexadecimal e o decimal vão ser iguais. E o binário vai se comportar da forma que a gente já viu. Eu estou colocando sempre, vou reiterar, 4 algarismos. Por quê? Porque eu sei que o número 16 eu vou fazer com 4 algarismos. A partir do número 10, o hexadecimal ganha um símbolo com um dígito só, que é o A, enquanto o decimal vai para o 10. E assim sucessivamente. O B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E é o 14 e o F é o 15. Que no binário é 1, 1, 1, 1. Ou seja, o primeiro 1 equivale a 1, o segundo a 2, o terceiro a 4 e o quarto a 8. Né? Aí são 8 com 4, 12, com 2, 14, com 1, 15. Já que o hexadecimal vai do 0 ao 15. Ou do 0 ao F. Vamos aqui a um último exemplo para que vocês entendam como funciona o sistema hexadecimal. Então, a gente vai utilizar a mesma lógica dos exemplos anteriores. Vou inventar um número aqui. Tá? Primeiro, um número mais família. Então, vou pegar o número 100. Mas não é o 100 como vocês estão acostumados. É o 100 na base hexadecimal. E eu vou querer levar ele para a base decimal. Então, o 100 na base hexadecimal, primeiro eu vou botar a significância dos dígitos. Então, eu vou ter 0 vezes 16 elevado a 0, mais 0 vezes 16 elevado a 1, mais 1 vezes 16 elevado a 2. Então, eu tenho aqui 0, mais 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. E 16 elevado a 2, quanto é isso? É 256. 256 vezes 1 é 256. Então, eu tenho que 256 é a mesma coisa que de 100 na base 16. Então, 100 na base 16 é igual a 256 na base 10,
Esse 10 aqui é facultativo. Beleza. Vamos agora botar um número um pouco mais difícil e mais próximo. Bom, vamos agora pegar um número um pouco mais difícil e mostrar alguns algarismos que só a base hexadecimal tem, tá? Então, bora lá com o segundo exemplo. Nesse exemplo, eu vou pegar um número 1F2C na base 16. Vai dar um número cabuloso, tá? Vou precisar aqui da ajuda de uma calculadora, provavelmente, mas vamos lá. Esse número, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui, a significância. E a gente vai começar os cálculos, tá? Então, C vezes 16 elevado a 0, mais 2 vezes 16 elevado a 1, mais F vezes 16 elevado a 2, mais 1 vezes 16 elevado a 3. Quem é C, né? Se o 10 é A, o B é 11 e o C é 12. Então aqui eu tenho 12 vezes 16 elevado a 1, que é 1. Tenho 12. Aqui nós temos 2 vezes 16 elevado a 1. 16 elevado a 1 é 16. 2 vezes 16 igual a 32. Aqui começa a complicar. Eu tenho F. F é 15. 15 vezes 16 elevado a 2, que é 256. Vamos fazer rapidinho aqui. 256 vezes 15. Eu tenho 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25, vai 28, vai 2. 5 vezes 2, 10, 12. E aqui só repete. Então, nós vamos ter o número 0, aqui 14, vai 1, fica quanto aqui? 8, 3.840. Então, aqui nós vamos ter 3.840. E por fim, nós temos 1 vezes 16 elevado a 3. Se 16 elevado a 2 é 256, quanto é 16 elevado a 3? É 256 vezes 16, né? Isso vai dar o quê? Eu desconfio que dá 4.096, mas vamos lá. Vamos fazer aqui. 256 vezes 16. 6 vezes 3, 36, vai 3. 6 vezes 5 dá 30, 33. 6 vezes 2 dá 12, 15. Aqui vai 6, 5 e 2. 6, 9, vai 0. Acertei. 4.096. Então, nós temos aqui o 4.096. Agora é só somar tudo, né, gente? Então, vamos ter 4.096 mais 3.840 mais 32 mais 12. Vai dar aqui, ó. Tá 10. Aqui 10, 14, 17, 18. Aqui dá 9. E aqui dá 7. 7.980. Eu vou guardar aqui no cantinho. Esse número cabuloso. 7.980. E vou apagar todo o resto. Agora a gente vai ter fé. E vai ver se... Opa! O número era um F, 2C. Na base 16 e aqui na base 10. Beleza? Agora a gente vai ter fé e a gente vai ver se a gente consegue pegar um número 7.980 e converter ele para a base 16 e ver o que acontece. Tá? Então bora lá. Beleza. Vou pegar o número aqui e a gente quer chegar na base
16. Então, a gente vai fazer divisões sucessivas por 16. Vai ficar bem cabuloso, né? Então, vamos aqui por 16. Tá bom, vamos pegar aqui, então, o 79... Opa! Nós vamos fazer, então, divisões sucessivas por 16. Vou pegar aqui o 79, né? A gente sabe que se fosse vezes 5, daria 80. Então, é vezes 4. Vezes 4, a gente vai ter aqui 40 com 24, 64. Então, a gente vai ter 5, 15. Desce o 8. Se fosse vezes 10 aqui, seria 160 vezes 9. Vezes 9 vai dar o quê? 144. Menos 8 menos 4, 4. 5 menos 4, 1. 14. Aqui mais um desce o 0. Nós temos aqui, mais uma vez, agora vezes 8. Então, vezes 8 a gente vai ter 80 mais 64, né? Vamos ter 124. É isso? Deixa eu ver. É 144 menos 16. 134. 128. Deixa eu fazer o cálculo de novo, que até eu fiquei 8 vezes 10, 80. Ah, é 48, é verdade. Eu já ia me enrolar. Então, nós temos aqui 12. Beleza. Guarda isso aqui, tá? Vamos aqui continuar nossa divisão sucessiva. 498 por 16. Vou começar com 49 aqui. Aqui ficou mais fácil, né? Vai ser vezes 3. Dá 48. Sobra 1. Desce 18. Sobra 1. Deixa 18 aqui, não. 16. Sobra 2. Beleza. Vamos agora 31 por 16. Vamos botar vezes 2 de 32 não dá. Então, vezes 1. 16. Sobra 15. Último quociente, demais restos. Então, vai ficar 1, 15, 2, 12. Só que não existem aqui, ó, 2 dígitos, né? Então, vamos converter. 1 é 1, 15 é F, 2 é 2, 12 é C. Olha que número eu encontrei, exatamente o mesmo número base 16. Então, é possível fazer isso tranquilamente. Também poderia usar o pulo do gato se quiser chegar à base binária, só que no caso seria um grupamento de 4, né? 4 bits. E aí vocês começam a ver o que são os sistemas de numeração e o que são as conversões entre bases, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que não tenha sido muito conteúdo. O que a gente viu? A gente viu o que são sistemas digitais, viu o que são bases numéricas, viu a importância disso para a comunicação dos computadores através dos transistores, que usam a lógica TTL, onde 0 volt é 0, 1 volt é 1. Existem vários nomes para isso, nível lógico baixo, nível lógico alto. E traduzindo para a matemática, nós vimos o sistema de numeração binário, muito utilizado, octal um pouco menos, o hexadecimal muito utilizado também, onde alguns deles vão de 0 a 10, como nosso sistema de decimal padrão, de 0 a 1, ou melhor, de 0 a 9, né, como sistema decimal padrão, de 0 a 1, ou seja, com 2 algarismos como é o binário, com 8 algarismos como é o octal, e com 16 algarismos como é o hexadecimal. Peço que assistam a videoaula novamente, se ficar com alguma dúvida, vejam o material complementar, estudem bastante, leiam o conteúdo da disciplina, se tiverem dúvida, me procurem no fórum. E é isso, bons estudos e até a próxima unidade. Valeu, gente, até mais.